Então aí está na primeira grande unidade de Levítico, capítulos de 1 a 7. E essa grande unidade tem 3 partes, de 1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, tá? De 1 a 3 trata das ofertas queimadas, 4 a 5 ofertas pela culpa, e 6 a 7 trata sobre os sacerdotes, o trabalho dos sacerdotes. Vamos então de 1 a 3 agora. Vamos estudar capítulo por capítulo. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico. Salvação dessa casa. Isso é a Bíblia. Levítico 1, olha lá. Aí nós temos os holocaustos. Essas ofertas, elas eram caracterizadas por algumas coisas. Primeiro, pelo esquartejamento do animal. Dá uma olhada aí, Levítico capítulo 1, verso 6. Então, ele, o que ele fará aí? Esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Tá? Então, o holocausto, ele era esfolado, era esquartejado. Tá aí, ó. Esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. O holocausto era totalmente queimado no altar de sacrifício. Olha o verso 7 a 9. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e o porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lente, está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará ó, tudo isso sobre o altar. O holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A palavra holocausto no hebraico é olam, significa tudo queimado. A palavra para holocausto é olá, né? Palavra usada para oferta queimada. Holocausto, olá. Deixa eu aumentar um pouco aqui a palavrinha hebraica. Olá. Olá. Tá? Olá. Então, olá é oferta queimada. Então, além de ser esquartejado, tudo era queimado. Aí tem outro detalhe: nenhuma parte era comida pelos sacerdotes, porque tudo era queimado sobre ele. Tudo era queimado sobre ele. Nenhuma parte era comida pelos sacerdotes. Lembrando que o que Deus pediu lá para Abraão foi um holocausto de Isaac. O holocausto de Isaac. Vamos avançando aqui. Vamos lá, versículos 1 a 2 do Levítico capítulo. Vamos ler. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Vamos lá. Interessante. No Êxodo, Deus chama Moisés de cima do monte Sinai. Êxodo 19, 20, 24, 16. Em Levítico, Deus chama Moisés de outro lugar. Da onde? Da tenda da congregação. Então ele desceu a montanha. Deus desceu a montanha e agora está a tenda da congregação, a porta da tenda da congregação. Tá bom? E aí já é o próprio santuário. Essa expressão tenda da congregação é uma expressão do santuário. Deus se apresenta. Se cumpre em Levítico o que Deus pediu em Êxodo 25:8. O que ele pediu em Êxodo 25:8? Me faça o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Levítico é o cumprimento de Êxodo. Então se cumpre em Levítico o que Deus pediu em Êxodo 25:8. O santuário agora assume o local de domínio e centro de controle e governo de Deus para toda a nação israelita. Então ali é o centro de comando, é o próprio santuário. Só uma coisa. Isso é interessante. O santuário ele tem aspecto central aqui no Pentateuco, porque o santuário ele ocupa, é um local de centro de comando, é de onde vem as ordens divinas, não? Isso é bíblico. Você vai perceber que isso vai para toda a Bíblia. Todas as ordens de Deus vêm do santuário para Israel. A semelhança que vemos no livro do Apocalipse quanto ao santuário celestial. Deixa eu marcar a página em Levítico. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, nesses capítulos e versos aí, você vai perceber isso, que é do santuário que partem as ordens aí. Apocalipse, capítulo 14, verso 15. 14, 15. Apocalipse 14, verso 15. Ó, diz aí: outro anjo sai da onde, gente? Saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Olha o verso 17. Então saiu da onde aí de novo? Do santuário. Agora capítulo 15, verso 6. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário. Agora o capítulo 16, versículo 1.
ouvi vinda do santuário. Agora o verso 17 do mesmo capítulo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça do ar e saiu grande voz do santuário. Está vendo? Então do santuário é que procedem as ordens, os anjos, eles saem para o santuário. Então o santuário é o centro de comando. Mesmo estava acontecendo com o santuário terrestre. Todas as ordens. Por isso que assim, a partir de Levítico, você vai ouvir bastante essa frase assim, que Deus, a partir da tenda da congregação, e Deus falou da tenda da congregação. Estão demonstrando que é do santuário, que é o centro de comando. Vamos lá. O capítulo 1, ele tem uma estrutura, voltemos lá para Levítico 1. É interessante a gente analisar a estrutura do capítulo. O capítulo 1 é dividido em 3 parágrafos. Tá? De que maneira a gente percebe isso? Por expressões que se repetem. Vamos lá. No versículo 3, está pequeno ali, porque eu procurei colocar tudo isso nesse slide, para ficar melhor. Versículo 3, tem uma expressão aí que começa aí. Diz assim, se a sua oferta for... Olha só, eu já vou mostrar para vocês toda a divisão dos versos. Se a sua oferta for, verso 5, imolará o novilho, verso 5, apresentará o sangue, verso 6, esfolará o holocausto, verso 9, queimará tudo isso sobre o altar, verso 9, aroma agradável ao Senhor. Você vai perceber que em cada parágrafo essas palavras elas vão se repetir. Tá? Então ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 linhas em cada parágrafo. E você vai perceber que no parágrafo seguinte as mesmas linhas se repetem. Olha lá, verso 10, se a sua oferta for, verso 11, imolará ao lado do altar, aspergirão o seu sangue, cortará em seus pedaços, o queimará sobre o altar, aroma agradável ao Senhor. Ó, você percebe que o segundo parágrafo é semelhante ao primeiro. Olha lá, a linha A, se a sua oferta for. A linha, se a sua oferta for. Isso aqui vocês vão aprender no próximo ano, livros poéticos, como é que se divide isso aqui. Linha B, imolará o novilho. Linha B, imolará ao lado do altar. As palavras repetidas. Linha C, apresentarão sangue, aspergirão o seu sangue. Linha D, esfolará o holocausto. Linha D, cortará em seus pedaços. Linha E, queimará tudo isso sobre o altar. Queimará sobre o altar. E aí termina, aroma agradável ao Senhor, aroma agradável ao Senhor. Tá? E aí vamos ao terceiro parágrafo, que é a mesma coisa. Olha lá, verso 14. Se a sua oferta for, lhe destroncará a cabeça, o seu sangue tirará o papo com suas penas, queimará sobre o altar, e termina com a célebre frase, aroma agradável ao Senhor. De que maneira você percebe que esses são... De que maneira você percebe que esses são parágrafos? Quer ver? Pela própria versão no meio da revista atualizada, você vai perceber isso. Versículo 3 começa com S, está em negrito. Nossa. Amém, Senhor? Amém. Quiser dar uma saída, só fica à vontade, tá? Versículo 3, a letra S está em negrito, tá bom? Está em negrito, tá orando. Verso 10, a letra S também está em negrito. Verso 14, a letra S está em negrito, tá? Os próprios tradutores estão nos ajudando. São parágrafos. E vejam só como é que os parágrafos começam. Verso 13. Se a sua oferta for, verso 10. Se a sua oferta for, verso 14. Se a sua oferta ao Senhor for. É uma coisa. E olha só como é que elas se repetem, como é que elas terminam. Verso 9, a última frase. De aroma agradável ao Senhor. Verso 13. De aroma agradável ao Senhor. Verso 17. De aroma agradável ao Senhor. Você percebe claramente que são 3 parágrafos aí, são 3 estruturas. Tá bom? Muito bem, o que isso quer dizer? Quando você percebe isso no capítulo, o que isso quer dizer? Olha que bonito. 3 parágrafos divididos por expressões que se repetem. Se a sua oferta for, se a sua oferta for, se a sua oferta ao Senhor for. Imolará o novilho, a leitura seria essa, intercalada. Tá vendo? Olha que bonito. E aí ela termina com aroma agradável ao Senhor. Vamos colocar agora somente o início do parágrafo e o final do parágrafo. A ideia seria essa. Se a sua oferta for, se a sua oferta for, se a sua oferta for. De aroma agradável ao Senhor, aroma agradável ao Senhor, aroma agradável ao Senhor. Por que? Qual a mensagem que nós temos aqui? Temos uma mensagem bonita aqui. Lição. Deus quer uma oferta que seja o quê? Agradável. De aroma agradável. É isso que Ele está querendo. É isso que Ele está querendo. Eu quero que a oferta seja de aroma agradável. Quando é aroma agradável, é o cheiro mesmo. E não somente isso, é lógico, né? Aroma agradável seria uma oferta perfeita, não? Uma oferta perfeita de acordo com as estipulações do próprio livro de Levítico. Interessante que o próprio profeta Isaías, lembra que nós vimos isso? Isaías, quando escreve o seu livro, especificamente capítulo 53, Isaías ele está praticamente com o Pentateuco na mesa dele.
Ele está usando Levítico como pano de fundo. Dê uma olhada que ele escreve em Isaías 53, 10. Ao Senhor, qual a palavra-chave que Isaías colocou ali? Agradou-lhe, moê-lo, fazendo enfermar. A mesma palavra que é repetida em Levítico. Qual a palavra que é repetida em Levítico e Isaías coloca aqui? Agradar. Agradar. Olha aí. Agradar. Está vendo? Mesma palavra que é repetida em Levítico, Isaías coloca aqui. Agradar. Então você percebe que esse aspecto de agradar a Deus envolve sacrifício. Sacrifício do animal. O aspecto de agradar a Deus envolve a questão da salvação, da morte do cordeiro. É por isso que em Hebreus capítulo 11, acho que é o versículo 6, que diz: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Por isso que a fé que é tratada em Levítico, em Hebreus capítulo 11, é a fé salvífica, é a justificação pela fé, que tem a ver com a morte do cordeiro. Tá bom? Então a palavra agradar aí é a palavra-chave do texto. De que maneira agradamos a Deus? Oferecendo uma oferta perfeita, crendo no cordeiro. É a mensagem do capítulo. Capítulo 2, as ofertas de manjares. Vamos lá então. Oferta de manjares. Está aí a palavra em hebraico, é karban, korban. É karban minha. Karban minha. Lembra lá que Jesus fala isso, né? Isso é korban, lembra? Está lá no Novo Testamento. Essa palavra aparece no Novo Testamento. Isso é korban, oferta. Karban minha. Eu acho que não acho que Karban minha. Vamos lá. Qual o significado dessa palavra? Então aí a expressão é oferta de manjares. Karban minha. Qual a expressão dessa palavra? A palavra minha representa um presente dado a um superior. A palavra minha significa um presente dado a um superior. Na verdade, essas ofertas do capítulo 2, elas seriam ofertas de gratidão. Elas não tinham, ali faltou um M ali, ó. Tá certo aí, porque não tinha, porque está combinando com uma oferta, né? É uma oferta de gratidão. Não tinha a intenção de tirar a culpa com essas ofertas. Essas ofertas não eram o quê? Expiatórias, tá? Elas não eram expiatórias. O que essas ofertas deveriam ter e o que não deveriam ter? Fala aí que não deve ter sal, ó. Dá uma olhada no versículo. Não deve ter fermento e mel. Verso 11 diz, capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, de mel, nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Por que não deveria ter fermento e mel? Fermento é o símbolo da corrupção. Está escrito em Lucas, capítulo 12, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, 8, Gálatas 5, 9. Fermento é o símbolo do pecado, da corrupção. E o mel também era usado para levedar no Oriente Médio. O mel também era usado para levedar lá no Oriente Médio. Tá? Então, o aspecto de levedar é um símbolo de corrupção. É por isso que não poderia usar nem fermento, nem mel na oferta. Deveriam ter sal. Dá uma olhada no versículo 13. Ó. Essas ofertas deveriam ter sal. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Qual o símbolo do sal na Bíblia? Vai lá. O sal era símbolo da aliança. Números capítulo 18, verso 19. E segundo Crônicas 13, 5. Então sal era símbolo da própria aliança. Interessante essas ofertas. Elas não tinham intenção de serem expiatórias, não? Porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. E aí não tem nenhum derramamento de sangue. Eram ofertas de manjares. Eram ofertas unicamente de gratidão. Interessante essas ofertas, se você analisar a estrutura do capítulo. Duas linhas também que abrem e fecham as unidades do capítulo. Vamos lá. Unidade 1 do capítulo. Versículo 1. Está escrito aí, ó. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares, versículo 1. Aí verso 3, ó. Vamos ler, capítulo 2, verso 1 a 3. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Leva lá os filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ao verso 3. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Muito bem.
Você vai perceber que aí nesse capítulo, eu vou colocar aqui, ó, são 4 unidades. Como é que a gente percebe essas unidades? Você vai perceber que essas palavras vão se repetindo. Como é que você tem que ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia fazendo perguntas e prestando atenção nas repetições. Não, vamos dar uma lida no capítulo para você perceber. Já lemos o versículo 1 a 3, dá uma olhada no verso 4. Quando trouxeres oferta de manjares, opa, pega o versículo 4, compara com o versículo 1. Como é que começa o versículo 1? Quando alguma pessoa, aí é o verso 4. Quando trouxeres oferta de manjares, tá vendo? Repete igual, tá igual isso aqui. Cozida, etc e tal, em pedaços. Olha o verso 9, ó. Lá no finalzinho do verso 9. De aroma agradável ao Senhor. Essa mesma expressão foi repetida no final do verso 2, ó. De aroma agradável ao Senhor. Tá vendo? Olha o versículo 11. Nenhuma oferta de manjares. Olha aí, ó. Dá uma olhada no versículo 1. Oferta de manjares. A primeira linha do versículo 1. Oferta de manjares. A primeira linha do versículo 4. O que está escrito aí? Oferta de manjares. E a primeira linha do versículo 11. O que está escrito? Oferta de manjares. E a primeira linha do versículo 14. O que está escrito? Oferta de manjares. Sim, o 9 também. Então você percebe que toda vez que tem essa expressão oferta de manjares, está começando uma nova unidade, uma nova sessão. São blocos pequenos. E a gente consegue perceber a mensagem do capítulo. Vamos lá. Então nesse capítulo nós temos 4 unidades aqui. Cada unidade abre e fecha com expressões chaves. Vamos lá. Então a unidade número 1. Vamos voltar lá de novo. Unidade número 1. Olha lá. Abre. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares, fecha. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Unidade número 2. Verso 4. Quando trouxeres oferta de manjares, fecha aí no versículo 10. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Unidade número 3. Abre. Nenhuma oferta de manjares no versículo 11. Fecha. Interessante que a unidade número 3 não fecha. Ela não fecha. Não tem a expressão de aroma agradável ao Senhor no final dela. Dá uma olhada aqui, a unidade número 4 começa no versículo 14. Ó. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares, e ela fecha no versículo 6, é oferta queimada ao Senhor. Você percebe que a unidade número 3, ela não fecha. Ela não tem a expressão assim, de aroma agradável ao Senhor. Ela não fecha. Ela não fecha. Só um instante. O que tem o verso 12? O que tem o verso 12? Não, sim. Quando eu digo não fecha, o que eu estou dizendo não fecha? O que tem que repetir? Qual expressão tem que repetir? De aroma agradável, essa expressão não tem nessa unidade. Não tem. Por quê? E aí Mário, você? Acertou. Porque é mencionado aí o elemento do fermento, o pecado. É mencionado aí o elemento do fermento, o pecado. E aí não fala de aroma agradável assim. Só que na verdade é o seguinte, precisaríamos estudar mais um pouco essa unidade. O porquê essa unidade não fecha que nem as outras. Tá? Se você ainda não tem nenhum assunto para o TCC, vai ler. E assim nascem as pesquisas. O porquê que essa unidade não fecha que nem as outras. E assim vão nascendo as pesquisas. Se você quiser escrever algum artigo sobre esse assunto, mostrar aí no negócio acadêmico, tem jornada acadêmica. Por que a unidade número 3 é diferente das outras 3? A única unidade que não tem expressão de aroma agradável ao Senhor. Embora a unidade número 4 também não tenha, mas ela fala assim, oferta queimada ao Senhor. Quase, tá? É interessante isso. Aí se você pesquisar tem coisa. Com certeza, o caminho é esse aí mesmo, Mike. O caminho é esse aí. É a única sessão que fala sobre o mel e o fermento. O caminho é por aí. Vamos avançar. Então, a mensagem dela é a mesma do capítulo anterior. Deus quer uma oferta de o quê? De aroma? Agradável. Tá? Aroma agradável. Levítico 3, sacrifícios pacíficos. Então, vamos lá. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1 é o holocausto pelo pecado. Levítico capítulo 2, ofertas de gratidão. É interessante a sequência deles aqui, tá? Olha só, capítulo 1 você faz uma oferta pelo pecado e você é perdoado por Deus. Perfeito? Perfeito? Certo? No capítulo 2, o que você faz? Se agradece. Se agradece pelo perdão. Bom, é importante agradecer pelo perdão. Levítico 3, sacrifícios pacíficos. Vamos lá. A palavra pacífico vem da tradução da palavra Shelomon, que é Salomão. É o Salomão. É o nome de Salomão. Tá? É o nome de Salomão. Vou colocar aqui maior aqui para vocês enxergarem. Shelamim. É Shelamim. Tá? Que é a mesma raiz de Salomão. Shelamim. Shemazinho.
Recebendo visão. Shelamim, pacífico, está escrito aqui. E aqui está a raiz, né? A raiz da palavra. Essa é a raiz da palavra. Paz. Essa é a raiz da palavra. Aí vem Shalom, Salomão, etc. Tá bom? Então, Shelamim, pacífico. Vamos lá. Esta oferta era precedida por uma oferta pelo pecado. Então, a oferta pacífica celebrava a paz que vinha após o perdão do pecado. Olha só a sequência dos capítulos. Aqui comigo. Exato. Olha só a sequência dos capítulos. Capítulo 1, holocausto. Ok? Você oferece o holocausto e você é perdoado pelo pecado. No capítulo seguinte, o que você faz? Você agradece. O capítulo 3 é a oferta pacífica, que é a sequência imediata. Você é perdoado pelo pecado, você agradece, logo você está em que com Deus? Está em paz com Deus. Está em paz com Deus. E o mais interessante, a oferta que vem em seguinte, que já é outro bloco, é o sacrifício pelo pecado também. E aí vai seguir a mesma sequência. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele escreve, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? A paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que a sequência dos capítulos está pregando sobre isso. No momento que você recebe o perdão dos pecados, você agradece a Deus e você tem paz com Deus. Isso é importante, tá? Levítico capítulo de 1 a 3, estamos pregando o próprio evangelho aqui. A paz. A paz é resultado do perdão dos pecados. Justificação pela fé pura e simples aqui. Tá bom? A paz é resultado. Era celebrada a paz entre o pecador e Deus. É a oferta dos sacrifícios pacíficos. Tá? Vamos avançar um pouco. As linhas deste capítulo o dividem em 3 unidades. Vamos lá. Interessante, cada capítulo tem as suas unidades. Capítulo 3. Linha A, descrição da oferta. Linha B, como proceder na oferta. Linha C, oferta queimada. Então vamos lá. Versículo 1. Se a sua oferta for... Não, vamos ler, deixa eu ver aqui, capítulo 3, verso 1 a 5. Vamos ler aí, só para a gente ter o primeiro padrão. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, ofereça-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o retenho sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. A oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E aí, se você ler do versículo 6 até o versículo 11, é o mesmo padrão de palavras. Se você ler do versículo 12 ao verso 17, é o mesmo padrão de palavras. Então nós temos aqui também três parágrafos. E a natureza dos parágrafos é esse aqui, ó. Olha lá. A primeira linha é uma descrição da oferta, então se a sua oferta for. A segunda linha é como proceder na oferta, lá, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e aí imolará. Os sacerdotes aspergirão sangue sobre o altar. E a terceira linha termina com a expressão, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Os outros parágrafos vão seguir a mesma sequência. Olha lá, ó, mesma sequência. O que Deus está querendo dizer aqui? Mesma coisa está querendo dizer desde o capítulo 1. Todas as ofertas tinham que ser o quê? De aroma agradável, né? Oferta queimada. Então assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós temos a sequência exata do que acontece quando a pessoa é perdoada. A pessoa recebe o perdão dos pecados, automaticamente um senso de gratidão vem no coração dela, que é o capítulo 2, consequentemente ela está ok com Deus, aí o capítulo 3. Está em paz. Aí está, o evangelho puro e simples. Paulo escreveu isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar uma coisa para vocês. A maior bênção que o ser humano pode receber é a paz do perdão dos pecados. Tá? E a paz do perdão dos pecados vem no momento que você confessa o seu pecado e aceita Jesus como seu Salvador. A lição dessa semana está falando sobre isso, né? Confissão de pecado. Está falando sobre isso? Confissão de pecados, né? Então, no momento que você confessa o seu pecado e crê que Jesus Cristo pode lhe perdoar, no exato momento você é perdoado, instantaneamente. E aí o sentimento seguinte é o sentimento do que? E aí não tem ninguém que possa tirar essa paz. E não tem dinheiro que pague essa paz. A paz que excede todo entendimento. Exato, Paulo escreveu isso.
A paz que excede todo entendimento. Quando Paulo fala assim, a paz que excede todo entendimento, Paulo está querendo dizer, não tem como explicar essa paz. Tem como explicar isso? Só quem sente sabe. Só quem sente sabe. É um negócio assim, indescritível. Você sente assim que está tudo bem, né? O mundo está acabando, está devendo em mundo, está acabando com tudo, trabalho em cima de trabalho, o grego, o hebraico, essas coisas, tudo. Vamos avançando, vamos na paz de Deus, vai dar tudo certo, aquela revista lá, né, antiga, né? A paz, o que? Paz na tempestade, aquela revista que é o Caminho a Cristo, né? Paz na tempestade. E é isso mesmo, a paz que excede todo entendimento. E essa paz só vem, ela é resultado da justificação pela fé. Ela é resultado do perdão de Deus. A senhora White, ela tem uma citação muito forte, no livro Eventos Finais, ela fala assim, se você está em paz com Deus, você está preparado se Cristo viesse hoje. Se você está em paz com Deus, você está preparado se Cristo viesse hoje. Porque a paz é o resultado que você foi perdoado. Você está em paz com Deus, você está preparado se Cristo viesse hoje. Quando a gente visita alguém, essa pessoa fez, né, alguma coisa, então pecado. Ela já orou a Deus, mas ela não sente essa paz. Ela tem dúvida do perdão. E aí, qual deve ser o aconselhamento pastoral? Tá, você tem que levar a pessoa a entender que Deus já perdoou ela. O problema é que ela mesma não se perdoa. Ela tem que aceitar o perdão. Você sabe por que a pessoa pensa assim? É o problema do legalismo. A pessoa pensa que Deus deixou de amá-la, que o que ela cometeu foi muitíssimo grave e não tem como, etc. E ela precisa pagar alguma coisa para apagar isso aí. É o problema do legalismo. Por isso que o povo gostava da indulgência na Idade Média, dos crentes. É o problema do legalismo. Então tem que levar. Primeiro, por isso que eu falei para vocês que a mensagem mais importante a ser pregada na igreja é sobre a graça, a justificação pela fé. Sobre a graça. Né? Que Deus nos ama. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Então a gente tem que acreditar nisso, piamente, e viver isso. Tá? E é bonito, sim. Quando você acredita nisso piamente, e aí você cai em pecado, etc., mas você acredita que Jesus Cristo ele pode apagar o pecado. Você fica muito ruim, é lógico. Tem que ficar ruim mesmo. O problema é se você não ficasse. Você fica muito ruim. Poxa, mas por que você fica ruim? Porque você não queria fazer isso com Deus, né? Você não queria fazer isso. Então, isso é o arrependimento, que é obra do Espírito Santo. Né? O arrependimento, que é a tristeza pelo pecado. Então, por que é importante que tenha arrependimento? Para que você não cometa de novo. É a tristeza pelo pecado. Você passa pelo processo do arrependimento, confessa o pecado, e se você está sinceramente arrependido, o que Deus vai fazer? Instantaneamente. Não. Aí você precisa agora ter fé. Ter fé para acreditar que você foi o quê? Você foi perdoado. E aí que está. É um assentimento, é uma questão de eu acredito e tal, perdoado, etc. E tem que falar isso para você mesmo. Estou perdoado, acabou. Estou tranquilo, estou em paz. Jesus me lavou com o seu sangue, está tranquilo. E você tem que assentar isso na sua mente. Tá perdoado, acabou. Acho que o Silvio aqui mandou levantar a mão. Essa paz que Paulo fala aí, nesse texto, é a mesma paz ou existe uma diferença entre a paz que compõe o fruto do Espírito? Não, é a mesma paz. A paz do fruto do Espírito é a mesma. É a paz que excede todo. É a paz da salvação. Só o Espírito pode. O Cleiton ali. Só o texto de Romanos? É Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Excelente texto. Tá? Excelente. Então, a salvação e essa questão da justificação pela fé é tão importante, que se a gente não tiver certeza do perdão dos pecados, a gente vai ter problema por ocasião do tempo de angústia. Se é que a gente vai chegar lá. Entendeu? Se chegarmos lá e se estivermos no meio do grupo. Vamos lá então. Levítico capítulo 4, sacrifícios pelos pecados por ignorância. Aí já vamos entrar em outro bloco. Lembra? Capítulos de 1 a 3 é um bloco. Capítulos de 1 a 3 aqui o assunto é justificação pela fé, paz, perdão, a gratidão pelo perdão. É interessante, eu participei do congresso jovem lá, no sábado à tarde terminou como?
Foram 2 testemunhos poderosos. O testemunho do Rodrigo, canta no comune, esteve lá, deu testemunho no livro dele, e o testemunho lá de um irmão, rapaz. Testemunho, você sabe qual é o testemunho do irmão? Eu venho aqui testemunhar, agradecer a Deus pela alegria da salvação. Testemunhar a alegria da salvação, Jesus me salvou, eu estou feliz, estou alegre, e o Espírito Santo está em mim. Que coisa maravilhosa. Muito diferente do que a gente ouve nas quartas-feiras, né? Eu pedi a Deus, pedir por isso, pedir por aquilo. Então é gratidão pela salvação. Gratidão pela salvação. Vamos lá, Levítico capítulo 4. Vamos entrar agora em outra sessão, tá bom? Sacrifícios pelos pecados por ignorância. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz, agora, meu irmão, tem coisa. Levítico capítulo 4 tem 4 casos que são apresentados aí. Vamos lá. Primeiro caso, do sacerdote ungido. Vamos ler. Capítulo 4, versos de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: presta atenção, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o retenho sobre o fígado com os rins tirá-lo-ás. Como se tira os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Vamos analisar isso aqui. 4 casos são apresentados. Primeiro, do sacerdote ungido. Segundo caso, toda a congregação de Israel. Olha lá, versículo 13. É o próximo caso, né? Verso 13. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. Será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergerá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o altar, na tenda da congregação. Todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E a fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará. O sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e queimará como queimou o primeiro novilho, a oferta pelo pecado da coletividade. Terceiro caso, um príncipe. Verso 22, vamos lá. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizesse, se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um novilho. É isso que está escrito aí? Mudou aí. Um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do bode e molará no lugar onde se mola o holocausto. Perante o Senhor é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimará sobre o altar como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e esse lhe será perdoado. Quarto e último caso, qualquer pessoa do povo, ao verso 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizesse, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um novilho, uma cabra. Está mudando os animais. Tem algum detalhe aí. Começou com novilho. O que está mudando?
Tem alguma coisa aí. Olha lá. Uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E pôr a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, as palavras aí praticamente são as mesmas, né? Ok. Aí dá uma olhada no verso 32, acho que repete isso. O verso 32 repete mais uma coisa. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta, etc. Vamos lá, vamos analisar aqui. Deixa eu analisar com vocês. Eu li atentamente esse capítulo. Seria interessante você ler atentamente palavra por palavra. Você vai perceber que o capítulo 4 fala de 4 casos de pecado por ignorância. O sacerdote ungido, de toda a congregação de Israel como um todo, toda a congregação faz alguma coisa, o príncipe e de qualquer pessoa. Vamos analisar. Havia 2 maneiras de resolver o problema. Havia 2 maneiras de se resolver o problema. Primeiro, olha lá, gente, presta atenção. Nos 2 primeiros casos, o sacerdote da congregação, o sacerdote, ele oficiava entre o altar de incenso e o altar de holocausto. Vamos desenhar aqui o santuário para a gente se lembrar disso. Você só vai perceber isso com uma leitura bem atenta. Bem atenta, você vai perceber um detalhe. Olha que interessante. Nos 2 primeiros casos, vamos desenhar aqui o santuário para a gente se lembrar. Ok. Aqui é o pátio, aqui é o santuário. Então aqui está o altar de holocausto, está aqui. A pia, aí divide. Aí nós temos o altar de incenso, está aqui. Tá? Mesmo dos pães, castiçal com 7 lâmpadas. Castiçal com 7 lâmpadas, e aqui a arca da bênção, né? Então vamos lá. Nos 2 primeiros casos, do sacerdote ungido e da congregação de Israel, o sacerdote ele oficiava entre o altar de incenso, aquele, olha lá, e o altar de holocausto. Então o sacerdote ele matava o animal. Não, aqui. Desculpa. O altar de holocausto é esse aqui. Então aqui, ó, ele matava o animal aqui, só que o serviço não parava por aqui. Ele tinha que entrar lá com o sangue do animal e aspergir sobre o véu. Depois ele voltava e derramava o sangue às bases do altar. Aí continuava a cerimônia. Pegava lá partes do animal e queimava lá fora e tal. E assim por diante. Então presta atenção. Nos 2 primeiros casos, o sacerdote fazia esse movimento para dentro do santuário. Presta atenção aí no versos 5 a 12. Capítulo 4. Não precisa a gente ler tudo de novo. Mas ele faz esse movimento. Acho que é o verso 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso. Tá vendo? Verso 6 fala que ele mata lá fora. Olha lá, verso 4. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e vai fazer o que lá fora? E o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote tomará do sangue do novilho, trará a tenda da congregação, tal, etc. E lá no verso 7 fala que ele já está dentro do altar de incenso. Então ele fazia esse movimento, ó, entre aqui e aqui. E aí no final de tudo ele voltava para o altar de holocausto e jogava o sangue à base do altar. Esse movimento acontecia nos 2 primeiros casos. No caso do sacerdote ungido e no caso da congregação. Presta atenção no detalhe. Nos 2 últimos casos, do príncipe e de qualquer pessoa, o sacerdote oficiava somente entre o altar de holocausto. Ele não entrava no altar de incenso. Aí estão os versículos aí que você pode ler depois. Tá? Nos 2 últimos casos, ele não entrava aqui, ó. Ele não entrava no lugar santo. Só fazia o serviço aqui, no altar de holocausto. Aí você termina de ler o capítulo. E aí o que você faz agora? Uma pergunta? Por quê? Por que nos 2 primeiros casos ele entrava no altar de incenso, lá no lugar santo? E por que nos outros 2 ele ficava só no pátio? Você percebe que até muda o animal. Nos dois primeiros era novilho. Aí nos 2 últimos não, foi bode e cabra. Mas por que isso? Tem uma diferença. Alguma coisa aconteceu aqui para ter essa diferença. O porquê essa diferença? É daqui, meus irmãos, que nasce a pesquisa. É daqui que nasce a pesquisa. O porquê? Pois não. E pastor, eu tenho uma pergunta aqui para lhe fazer, em cima desse argumento que o senhor está fazendo aqui. Ó. Aqui fala do pecado por ignorância contra qualquer um dos mandamentos. Né? Então, esse pecado por ignorância seria um pecado involuntário que nós trabalhamos na semana passada. Também, mas não, também. O pecado involuntário às vezes não é por ignorância. Não sei. É involuntário. Outra coisa diz aqui. O que é pecado por ignorância? É que a pessoa não sabia que era o quê? Que era errado. Certo. Outra coisa diz aqui que o pecado do sacerdote
Por ignorância. Se ele trouxesse escândalo para o povo. Escândalo. Sim, o sacerdote cometeu um pecado por ignorância. O povo ficou sabendo, caramba, isso aí vai dar problema. Escândalo. Pecado por ignorância. É diferente dos pecados que são cometidos hoje pelos E vamos- pastores. Não, é fazendo Não, uma tô querendo aplicação. entender. E que muitos perdem até a credencial e são. Ah, não, mas aí é outra coisa. Aí não é por Ah, porque o sacerdote não era. Não, você não está entendendo. Aí é outra coisa. Outra coisa. Eu posso cometer um pecado por ignorância. Posso ou não posso? Posso. Eu posso cometer um pecado por ignorância. Eu vou dar um exemplo para ti. Vamos imaginar. Vou dar um exemplo assim, um exemplo bem simples para tentar entender, tá? Ok, uma coisa hipotética. Ah, e tal, eu peguei condução lá, paguei a condução no dia de sábado. Coisa, cara, não é dia de sábado. Aí o Flávio, o meu ministerial, pastor Esinaldo, é o seguinte, cara, veja aqui no Espírito de Profecia, aqui, ó, sua guarda diz que ele pode ser. Eu não o quê? Sabia. Pecado por ignorância. Eu inventei uma situação. Não tem nada a ver. Vai querer discussão, vai querer discutir que não pode pagar a condução de sábado. Inventei uma situação hipotética. Inventei aqui uma coisa hipotética. Aí o Flávio, que é o ministério, falou, tá vendo aqui? Poxa, olha, não sabia. Isso é um pecado. Isso que eu posso ter cometido hoje. Eu sei. Por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque quando eu entrei na igreja, eu me lembro que houve uma ocasião e eu fui perguntar a um ancião, Pois não. uma pessoa bem esclarecida da época, eu era bem novinho na fé. Pois não. Por que não havia perdão para o pastor? Não, mas isso é outra coisa. Aí ele disse porque o pastor era um sacerdote, que E aí você está representava, vendo que tem perdão aí mesmo. que representava Cristo. Mas é outro pecado. Pois é. É outro pecado. E aí eu vendo esse texto Aqui, ó, aqui com ele. Não, deixa, é outro pecado. É outro pecado, é outra coisa. Outra coisa. Aí é um pecado voluntário de rebeldia. Eu sei. Não é por ignorância. Vamos lá, Felipe. Desculpa, o Felipe levantou a mão, já que passou. Na segunda sessão que fala sobre toda a congregação de Israel,